Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com os irmãos novamente, numa quarta-feira, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. É maravilhoso esse momento de comunhão, de estarmos juntos, de também poder, daqui a pouco, estar apresentando nossas orações ao Senhor e juntos um edificando aos outros, um fortalecendo aos outros. Isso é muito precioso para nós como igreja e eu fico muito feliz por estar aqui essa noite com os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e precioso Pai, Deus santo e bendito, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando a Ti, Senhor, neste momento, por iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de, ao meditarmos a Tua palavra, podermos compreender, Senhor, o que vamos meditar nessa noite, possamos aplicar às nossas vidas. Que, Deus, a Tua palavra produza a edificação no meio da Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós oramos crendo que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Nos abençoa neste momento de reflexão bíblica, que o Teu nome seja glorificado em tudo, ó Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 27 ao 30. Capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30. O tema que eu trouxe para essa mensagem é a graça de sofrer por Cristo. Amém? Vamos ler o texto juntos. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Ela é uma carta que foi escrita com um tom muito alegre. Em inúmeros momentos, em várias passagens, nós vemos Paulo chamando aqueles irmãos, convidando aqueles irmãos a se alegrarem em Cristo, que eles deveriam se regozijar no Senhor. Isso apesar de Paulo estar preso, preso em Roma, a sua primeira prisão em Roma, mas é uma carta que ela é permeada por um tom de alegria. Em todo momento, Paulo convida aos irmãos a que eles estivessem felizes, alegres em Cristo. A igreja de Filipos, irmãos, ela tinha uma marca. Ela tinha uma marca que distinguia de outras igrejas que Paulo fundou. Essa igreja de Filipos, na carta nós vemos que havia algo que distinguia essa igreja, que era o amor da igreja. O amor que existia entre os irmãos no tratamento uns com os outros e também no tratamento da igreja para o apóstolo Paulo e vice-versa, também a recíproca. O apóstolo Paulo também amava aqueles irmãos. Então é uma carta cheia de afetos, é uma carta marcada por um tom
de amor, de carinho, de zelo. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho agora. Paulo então, irmãos, ele começa o verso 27 que nós lemos dizendo assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E por que Paulo ele escreve essas palavras? Por que Paulo diz isso? Que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí a gente precisa entender um pouquinho a história, né? O contexto histórico. Filipos, ela era uma cidade grega da região da Macedônia, né? Porém, aquela cidade ela era uma província romana. Ela era uma cidade administrada pelos romanos. A lei romana vigorava em Filipos. A cultura era fortemente influenciada pelos romanos. A cidade ela era habitada por cidadãos romanos que migraram, que mudaram para a cidade de Filipos. E isso fazia com que os cidadãos de Filipos, as pessoas que moravam naquela cidade, eles se orgulhassem disso. Eles se orgulhavam pelo fato de ter a cidadania romana, de falar o latim. Então eles se alegravam com isso. Então, num tom aqui meio que de exortação, o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Filipos, ele estava dizendo, olha, seus concidadãos, eles vivem orgulhosos porque eles falam latim, eles vivem felizes por terem a cidadania romana, eles vivem se deleitando nos costumes romanos que vocês absorveram, né? Que os filipenses absorveram. Então, no verso 27, ele vai dizer, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa palavrinha, o verbo vivei aqui, a primeira palavrinha, no original significa portai-vos como cidadãos. A ideia que Paulo estava trazendo é que de muito mais importância que aquilo que os filipenses viviam a valorizar pela influência romana, mais importante seria para eles viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é que ele estava dizendo? Olha, ao vocês receberem o Evangelho, ao vocês serem salvos, ele estava dizendo, vocês deixaram de ser meros cidadãos de uma província romana. A ideia é que de agora, né, em diante, eles se tornaram cidadãos dos céus. Eles não eram mais meros cidadãos romanos, agora vocês são cidadãos dos céus, e isso é muito mais importante. Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos, isso é muito mais valioso para vocês. E ele vai ampliar essa ideia no capítulo 3, no versículo 20. Vá comigo, por favor, capítulo 3, versículo 20, aí ainda na carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse deve ser o nosso maior interesse, nosso maior anseio, maior desejo da alma do crente, deve ser a pátria celestial. Devemos pensar nas coisas do alto. Essa deve ser a prioridade na vida de todos os crentes. E uma pergunta para a nossa reflexão é, você tem vivido de modo consciente de que, apesar de que você está neste mundo, mas você não pertence a ele, de que você é cidadão do céu? Se você entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, que a sua vida não consiste somente nessa vida passageira, mas que você é um cidadão do céu, você tem vivido dessa forma, como um cidadão do céu? Então o Senhor nos chama a vivermos de modo coerente ao chamado dele. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos resgatou para vivermos de modo digno do Evangelho, de modo digno ao chamado que ele nos concedeu. O que Paulo chamou de necessidade de viver de modo digno do Evangelho. Então, viver coerente ao chamado do Senhor é viver com esse senso de necessidade de viver do modo digno
do Evangelho. O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, irmãos, é que a teologia, ela deveria produzir uma nova vida naqueles crentes. A doutrina, ela deve verter em ética, em transformação de vida, em testemunho cristão. Então a vida daqueles irmãos, ela deveria ser impactada, eles deveriam impactar outras vidas por meio do testemunho cristão. Os crentes de Filipos, eles deveriam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja como fora dela. No convívio social, eles deveriam viver de um modo que glorificasse a Deus. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a fé que abraçamos, ela precisa moldar o nosso caráter. Ela precisa transformar o nosso caráter. Nós abraçamos a fé por meio do Evangelho, nós cremos em Cristo para a nossa salvação, nós devemos compreender que o nosso caráter ele deve ser transformado dia a dia por meio dessa palavra, por meio do Evangelho de Cristo. Nós, como cristãos professos, devemos viver em conformidade com o que cremos, com o que ensinamos e com aquilo que nós pregamos. Nós devemos viver exatamente aquilo em que nós cremos. Devemos nos esforçar a viver desse modo que glorifique ao Senhor. Na segunda parte do verso 27, ele apresenta a razão pela qual aqueles irmãos deveriam dar bom testemunho, como pessoas dignas de terem recebido o Evangelho de Cristo, como cidadãos do lar celeste. Paulo ele vai continuar, ele vai dizer, para que, no verso 27, ou indo ver-vos, ou seja, eu estando presencialmente com vocês, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ou seja, na ausência dele, o que é que ele queria ouvir acerca daqueles irmãos? O que ele queria ter de notícia deles? O que é que ele queria ouvir? Que os filipenses, eles estavam firmes. E como se daria essa firmeza? Ele vai continuar. Ele vai dizer, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Percebam, irmãos, que a orientação de Paulo não foi para que eles estivessem firmes sozinhos, não foi para que eles lutassem sozinhos, isolados, solitários, mas eles deveriam estar juntos. A orientação de Paulo foi: estejam em unidade, em comunhão, estejam lutando juntos. Ele diz, em um só espírito, como uma só alma. E por qual razão eles deveriam viver dessa forma, como um só espírito e uma só alma? Por que eles deveriam viver em unidade? Por que eles deveriam viver em união, lutando juntos? O final do verso 27 responde, a razão é pela fé evangélica. A fé cristã revelada por Deus e registrada na Escritura. O Evangelho de Cristo, por assim dizer. Para defender o Evangelho do Senhor, nós, como Igreja de Cristo, devemos lutar juntos para defender a causa do Evangelho. Por isso, no verso 27, Paulo, ele utilizou, você pode perceber aí, duas expressões militares para evocar as lutas que possivelmente aqueles irmãos de Filipos estavam começando a enfrentar, as perseguições que a igreja estava começando a enfrentar. E Paulo disse, estais firmes, e também ele diz, e lutando juntos. Ou seja, cooperem pela causa do Evangelho, estejam unidos. Vocês, como igreja, estejam lutando pela mesma causa, pela causa do Evangelho de Cristo. Nós aprendemos com isso, irmãos, que uma igreja dividida, ela não subsiste. Infelizmente, há igrejas que não são unidas, não têm comunhão os irmãos uns com os outros, não há cooperação, não há amor entre os irmãos, igrejas que são rachadas, é um grupinho daqui, outro grupinho dali.
Mas eu louvo a Deus, irmãos, por essa igreja, porque nós fomos unidos em Cristo e nós podemos perceber e vivenciar esse amor fraternal aqui nessa igreja. Isso é motivo de glorificar a Deus, irmãos. É motivo de nos alegrar no Senhor, porque nós estamos em um ambiente saudável, onde nós cooperamos um com o outro, onde nós nos preocupamos uns com os outros, onde nós nos amamos como irmãos em Cristo, queremos o bem uns dos outros, oramos uns pelos outros. Esse é o nosso dever enquanto crentes, nosso dever enquanto igreja do Senhor. Irmãos, aqui na terra, em comunhão como igreja, nós temos a oportunidade de desfrutar, ainda que parcialmente, da comunhão que viveremos no céu. É o alarme aqui. Um alarme. Então, aqui, irmãos, nós temos a oportunidade de desfrutar, ainda que, como eu falei, parcialmente, dessa comunhão que um dia nós viveremos no céu. Essa aqui é digamos assim, é para ser uma antessala do céu. Nós devemos ter comunhão aqui, como nós vamos ter lá no céu, né? Aqui ainda nós temos a questão do pecado, né? Nós somos pecadores, nós falhamos, nós ainda nos decepcionamos uns com os outros, porque somos falhos. Mas nós devemos saber viver, apesar de todas essas coisas, pensando em viver para a glória do Senhor, né? Viver em unidade como irmãos, porque haverá um dia em que nós estaremos com o Senhor, né? E nós lá estaremos em comunhão com o Senhor. Infelizmente, irmãos, existem igrejas que até nem parecem com igrejas, né? Divisão, confusão, disputa por cargos. É triste, mas é verdade, isso é uma realidade. Mas se nós não sabemos viver em comunhão, em harmonia com nossos irmãos aqui na terra, o que é que nos faz pensar que nós chegaremos ao céu? Que lá não vai haver nada disso. Então nós devemos já ir treinando e viver em harmonia aqui, né? Nós devemos lutar para vivermos juntos, em unidade, como Paulo estava dizendo aqui, viver em harmonia. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar aos nossos irmãos e devemos viver em união com eles. No verso 28, ele começa dizendo assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Neste contexto, irmãos, a igreja de Filipos, ela estava... Ok. Irmãos, os irmãos que chegaram por último, nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Estou fazendo menção agora aqui ao versículo 28. Ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nesse contexto, a igreja de Filipos, ela estava enfrentando duas ameaças. A primeira delas era uma ameaça interna. Por meio da perseguição, a primeira ameaça era quebrar a comunhão da igreja. Aquela igreja, como eu disse, era uma igreja muito unida, marcada por um relacionamento afetivo, né, de amor entre os irmãos. Mas a comunhão estava sendo ameaçada por conta da perseguição. A segunda ameaça era a ameaça externa, a ameaça por conta da perseguição dos adversários, aqueles que perseguiam o Evangelho. E Paulo vai lhes dizer: não temam os inimigos da igreja. E por que, ou baseados em que eles deveriam confiar e não temer aqueles adversários? Na segunda parte do versículo 28, Paulo vai dizer assim: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Percebam aqui que Paulo, ele faz aqui uma divisão aqui. É como se houvesse aqui dois grupos. Na verdade, como se houvesse, não. Aqui havia, de fato, dois grupos. E ele diz assim, pois o que é para eles
prova evidente de perdição é para vós outros aqui, a igreja, é de salvação. Ou seja, a igreja de Filipos, para vocês, é prova de salvação. E o que é que seria isso? Que para eles, ou seja, para os ímpios, para os descrentes, é prova evidente de perdição, e para vós outros, né, os crentes de Filipos, era prova de salvação. O que é isso? O Evangelho. O Evangelho de Cristo. O mesmo Evangelho que condena o ímpio ao rejeitar a mensagem do Evangelho, ainda que o ímpio esteja aparentemente livre de perseguições naquele momento, pensando estar tudo bem, mas o fato dele ter negado ao Evangelho, a mensagem do Evangelho, é prova de perdição para ele. E esse mesmo Evangelho salva a todos quantos creem, a todos quantos confiam única e exclusivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Ainda que as lutas e as perseguições estejam afunilando a igreja, né, o cerco se fechando, a nossa garantia é Cristo. Nele nós estamos seguros, irmãos. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos seguros. Romanos 1,16, Paulo escreve à igreja de Roma e ele diz assim, abra comigo, por favor, Romanos 1,16. Diz assim o texto sagrado: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então, por fim, concluindo o verso 28, o apóstolo Paulo ele vai dizer àqueles irmãos quem é que soberanamente rege o Evangelho. Ele vai dizer: isto, irmãos, é da parte de Deus. Nós entendemos com isso, irmãos, que é Deus quem opera por meio do Espírito Santo no coração endurecido do homem natural. É Deus quem concede a fé salvadora. É Ele quem abre o coração e o entendimento do indivíduo para que ele possa compreender a palavra e que ele possa vir a ser salvo. Louvado seja Deus por ter nos concedido a graça de recebê-lo, a graça de crer no Evangelho. Obrigado, irmão. Louvado seja Deus por isso, irmãos, pela obra de salvação, porque Ele nos concedeu salvação. Irmãos, há uma diferença enorme entre muitos desses lugares denominados hoje como igreja em relação às igrejas em que Paulo fundou no primeiro século, por exemplo. Hoje colocam na frente da igreja, né? Tem uma igreja conhecida que coloca assim: pare de sofrer, bota o slogan lá na frente, né? Qual é a ideia deles ao comunicar isso? A ideia deles é: venha para esta igreja, para esta denominação, e todos os seus problemas serão resolvidos. Não tem o Evangelho, não existe submissão à palavra de Deus. Jesus, ele é um mero servo que está ali para satisfazer os desejos deles. E se algo não acontece, a culpa é sua, é porque você não teve fé. Mas aí eles dizem: vamos lá, faça um novo propósito, pensamento positivo, vai dar tudo certo, é só você determinar. Dizem eles, vai acontecer. Irmãos, isso definitivamente não é Evangelho. E nisto, irmãos, Deus não é glorificado. Por essas palavras que nós lemos acima de Paulo, eu penso que se tivesse uma frase na frente da igreja de Filipos e nas demais igrejas que Paulo fundou, a frase seria assim: preparem-se
para sofrer. Meus irmãos, nós naturalmente fugimos de qualquer sofrimento. Definitivamente nós não queremos sofrer. Mas Paulo, ele compreendeu que o sofrimento pela causa do Evangelho valeria a pena. Ele entendeu que o sofrimento glorificava o Senhor do Evangelho. Crer em Cristo, irmãos, é graça de Deus, é um favor de Deus. Mas sofrer por Ele, a Bíblia também nos diz que é graça. É graça sofrer por Cristo. É um bônus para o crente, né? Sofrer por Cristo é algo que nós devemos nos alegrar. Quando nós somos rejeitados pelos amigos de trabalho, pelos familiares, pelos de casa, porque você é crente, se alegre. Porque o Senhor, Ele se alegra com isso. Ele se regozija com isso. Então, se você tiver de sofrer por Cristo, sofra feliz. Vejamos aqui alguns exemplos bíblicos, irmãos. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Vamos ver o exemplo dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Diz assim o texto: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então veja o exemplo dos apóstolos. Ao serem açoitados e proibidos de falar no nome de Jesus, eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Outro exemplo, irmãos, que nós podemos lembrar é Paulo e Silas. Vá comigo a Atos 16, nós vamos ler do 23 ao 25. Atos 16, 23 ao 25. Olha como começa. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, né? Eles apanharam e foram colocados presos, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então a resposta dos apóstolos ao sofrimento foi alegria e gozo na alma. Eles ficaram felizes por estarem sofrendo por causa de Cristo. Uma pergunta para a nossa reflexão, mais uma pergunta é: será que nós, como Igreja de Cristo, estamos prontos a passar por isso, para sofrer uma perseguição nesse nível, a ponto de ser preso por Cristo, a ponto de ser açoitado, talvez até morrer por Cristo? Você está pronto a morrer por Cristo? Paulo certamente ele pensava: ora, se o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre, o amado da minha alma sofreu, ele foi humilhado, quem sou eu para não aceitar o sofrimento? Ele aceitou o sofrimento de bom grado. O próprio Jesus, ele declarou em suas últimas palavras aos discípulos, antes do seu martírio, né, antes da sua crucificação, em João 16, 33, ele diz assim, eu vou só ler: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não nos enganou, ele nos disse, no mundo nós teríamos aflições. E é em meio às lutas, é em meio às aflições, é que em Cristo nós encontramos a paz. Ele é a nossa paz. O Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. Versículo 30, ele disse assim, Filipenses 1, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui, irmãos, funciona quase como uma saudação de boas-vindas. Paulo estava dizendo para eles, olha, sejam bem-vindos, irmãos, ao grupo de combatentes do qual eu também faço parte. O combate do Evangelho, que aqueles irmãos tinham conhecimento das lutas, da perseguição que Paulo sofria e que ainda estava sofrendo e ainda a sofrer. Aqueles irmãos estavam começando também a ser perseguidos por conta do Evangelho. Afinal, como eu já mencionei, Paulo estava preso em Roma por pregar o Evangelho. A prisão de Paulo não tinha outro motivo, outra razão que não fosse o fato dele pregar o Evangelho. Ele falava do combate e do sofrimento, irmãos, com propriedade. Por quê? Porque ele vivia de modo digno do Evangelho. Paulo, ele não temeu a opinião dos homens, ele não temeu os açoites, ele não temeu a prisão, ele não temeu nem mesmo a morte, ele não temeu a nada, porque ele julgou tudo aquilo ali como coisas irrisórias, sem valor, pela causa do Evangelho de Cristo, pelo fato dele servir a Cristo. Caminhando, irmãos, para minhas palavras finais, me permitam dizer algo aos irmãos. A vida cristã, ela não é um mar de rosas. Essa história de que agora é só vitória, que a prova acabou, pare de sofrer, é mentira, irmãos. É mentira, isso não existe. Paulo, em Efésios 6, assim como no texto que nós lemos, vai descrever a vida cristã como um combate, como uma batalha, uma luta. É bem verdade que, pela graça de Deus, né, Deus ele nos dá momentos de refrigério, momentos em que o combate fica mais calmo, mas também há momentos em que o combate fica mais acirrado. E em tudo isso, Deus ele demonstra a sua bondade e misericórdia para conosco. Ele cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Ele está sempre a cuidar de nós, da sua igreja. Assim, se você é um crente, se você já entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, se você é um salvo, não tente fugir disso. As lutas, as perseguições virão. Você é um dos combatentes. Você é um soldado que vai para o combate, para a batalha. Mas não tema, não tenha medo. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos. Você não está só, há um exército ao nosso lado. E nós devemos lutar juntos pela causa do Evangelho. Nós devemos lutar pela verdade do Evangelho. A igreja ela não pode se acovardar, ela não pode se calar. A igreja não pode retroceder. E confiado que devemos agir assim, com essa confiança, baseados na fé evangélica que Paulo mencionou, em que Cristo já venceu e que nós vencemos porque fomos unidos a Ele. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, porque temos a certeza da vitória em Cristo, a vida eterna. Amém, irmãos? Agora, se você ainda não creu em Jesus para a salvação da sua alma, você ainda não foi alistado nesse bom combate.
Deus Pai, Ele te chama a confiar a sua vida ao general, ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus Cristo. Você hoje tem a oportunidade de recorrer a Jesus, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, que você possa reconhecer que é um pecador, que você peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, que Ele te conceda a fé para que você possa crer, que você possa receber a graça para a salvação, que o Espírito Santo possa assim iluminar a sua vida, que você possa crer somente em Cristo, exclusivamente em Cristo, para a salvação da sua alma. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, por Tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, para com a Tua igreja, pois reconhecemos, ó Deus, que há momentos, sim, de lutas, de perseguição, há momentos, ó Deus, em que somos assolados, ó Deus, por tantas provações, que somos tentados a olhar para trás, mas o Senhor, ó Deus, é quem nos garante a vitória. O Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Nós confiamos, ó Deus, as nossas vidas a Ti, entregamos os nossos caminhos ao Senhor e nos colocamos diante do Senhor como igreja. Te dizemos, ó Deus, que estaremos contigo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós não negaremos ao Senhor, mas prosseguiremos para o alvo, porque um dia, Senhor, nós estaremos contigo na eternidade, no lar celeste. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, Senhor, de que o Senhor venha buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, mas anseiamos por Ti. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor soberanamente se revelou à Tua igreja e concedeu salvação aos Teus filhos. Ó Deus, por acaso alguém, Senhor, que está ouvindo essa mensagem e que ainda não entregou sua vida ao Senhor, Pai, que Tu, Senhor, possa convencê-lo por meio do Espírito Santo. Vai de encontro e convence, Senhor, do seu pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa salvar vidas, Pai. Que o Senhor possa converter pessoas ao Senhor. Ó Deus, nós oramos agradecido por essa noite, por esse momento de culto, de oração, de louvor e adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor por tudo, ó Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Adriano.